Queridos irmãos, a paz do Senhor, satisfação imensa estar aqui novamente contribuindo para que você entenda cada dia mais um pouco acerca da palavra de Deus, esse preciosíssimo livro que Deus nos deu de presente. Que maravilha ter uma Bíblia, que maravilha estudar a Bíblia, que maravilha ler, que maravilha também é praticar a palavra do Senhor. Pois bem, hoje vamos falar acerca do rei Asa. Sim, muito bem, aquele rei Asa que nós nos vídeos anteriores nós já comentamos, já falamos acerca seu reinado, como no capítulo 15 de 1 Reis, nós falamos acerca dele, né? Ali a introdução ao assunto, que no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. Só que esse texto tem um texto paralelo, esse assunto tem um texto paralelo, ou seja, em 1 Reis 15, de 9 a 15, tem um paralelismo em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo de 1 a 8. Mas hoje nós vamos falar acerca de 2 Crônicas, que é a continuação desse texto anterior, capítulo 14, versículo 9 a 15. Só que um detalhe, antes desse texto, antes de nós iniciarmos esse texto de hoje, aconteceram alguns fatos relacionados ao governo de Israel. E nós estamos estudando a Bíblia cronológica, estamos seguindo os fatos na sequência. Entre o versículo 8 de 2 Crônicas e o começo do versículo 9 do mesmo livro, aconteceram dois fatos relevantes que nós já comentamos nos vídeos anteriores. O primeiro foi acerca de Nadab, que governou Israel, está no capítulo 15, 1 Reis capítulo 15, versículos 25 e 26. E também o reino de Baasa governa Israel. Baasa governa Israel, foi aquele rei Baasa que assassinou a Nadab, filho de Jeroboão, e ali, numa conspiração, ele toma o poder. Então, é importante que você entenda estes dois episódios que aconteceram entre 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 8 e o versículo 9, aconteceram estes dois fatos relevantes. Nadab governa Israel e Baasa governa Israel. Então, vamos voltar a falar do rei Asa. O texto de 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 9 a 15, ele vai relatar aqui um grande livramento que o Senhor Deus deu a Asa, por intervenção do próprio Asa, que fez uma oração, pediu a Deus. Na verdade, foi um combate entre as tropas de Judá, composta a tribo de Benjamim e a própria tribo de Judá. O efetivo, você já sabe que nos vídeos anteriores já comentamos que o efetivo de Judá era cerca de 300 mil homens e o efetivo de Benjamim 280 mil, ou seja, 580 mil homens preparados para o combate. Só que o rei Asa, ele sofre este combate, ou esta incursão, ou esta guerra, essa batalha contra o etíope. O nome desse etíope é Zerá. A Bíblia vai mostrar que tinha um efetivo muito superior, ou o dobro, praticamente o dobro do efetivo do exército do rei Asa. Vamos então ao texto? Muito bem, se você tiver um exemplar da Bíblia, pode abrir comigo, 2 Crônicas, a minha já está aberta, 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 9 a 15. Ok? Vamos então ao texto? Muito bem, então o texto diz: Zerá, o etíope, saiu contra eles, porque eles, contra as tribos de Judá e Benjamim, lembre-se que o Reino do Sul é composto das tribos de Judá e a tribo de Benjamim, com um exército, e aqui diz a quantidade do seu efetivo, dos seus militares, dos seus combatentes, com um exército de 1 milhão de homens. Então vejam a quantidade de homens, realmente era expressivo esse efetivo. E 300 carros, e chegou a Maressa. Então ele tinha um exército formado por 1 milhão de homens, praticamente de infantaria. Flávio José, um assunto aqui extrabíblico, diz que eram 900 homens de infantaria e 100 cavaleiros, ou seja, a tropa móvel montada a cavalo. Tá? Mas vamos ficar com o texto oficial, que é a Bíblia Sagrada. Então, 1 milhão de homens e mais 300 carros. Lembrando que certamente ali, cada carro você conta ali, no mínimo tinha 2 homens, um para guiar e outro para combater, um flecheiro, alguém ali para dar, até mesmo para substituir quando esse soldado fosse ferido, esse que estava guiando o carro de combate, o outro já substituí-lo, ok? Muito bem. E esse local dessa batalha foi Maressa. Maressa era um lugar que ficava entre a leste do Mar Morto, e a oeste do Mar Mediterrâneo, praticamente ali no centro. Ou seja, na verdade ele ficava ali na região central, digamos, a posição ficava a sudoeste de Jerusalém. Essa área chamada Maressa, esse lugar chamado Maressa.
E o texto no versículo 10 diz: então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. Então o nome do vale, local dessa batalha foi Zefatá, vale de Zefatá. Interessante é que esse texto, essa é a única vez na Bíblia, em toda a Bíblia, que menciona o nome desse vale, vale de Zefatá. Em outro local você não vai encontrar esta expressão, o nome deste vale de Zefatá, tá certo? O versículo seguinte diz: e Asa clamou ao Senhor. Então, o que é que nós vemos? Asa com efetivo menor, não era um exército considerável em relação ao efetivo do oponente, do seu oponente, de Zerá, o etíope. Ele reconheceu isso, ele viu que aos olhos humanos seria uma batalha, uma guerra inviável, seria realmente um suicídio, ele com a metade do efetivo querer guerrear contra um exército, inclusive com carros. E aqui não é mencionado que o exército de Israel tenha carros ainda nessa época. Mas ele reconhece isso, que o seu efetivo é pequeno e não daria para ele medir forças com o seu oponente, com um exército poderoso. E esse exército, além dele ter os homens, os combatentes, ele ainda tinha um efetivo de 300 carros de combate. Você sabe que nós já comentamos no vídeo anterior, quem tinha carro de combate naquela época, digamos assim, eram os carros de combate, os tanques de hoje, naquela época eram as carruagens, eram as bigas, uma espécie de carro conduzida por vários cavalos com alguém ali, pronto não só a ter uma mobilidade muito rápida. O exército que contava com carro de combate, ele tinha, além de ter o fato surpresa maior, ou seja, o poder de mobilidade, para poder ocupar várias vias de acesso muito rápido. Então, era um exército ligeiro, podemos dizer, essa tropa, 300 homens com as suas carruagens, carros de combate, dava um poder de mobilidade muito grande ao exército, o inimigo. Já Israel não tinha isso. Mas no versículo 11 nós vemos a reação de Asa, que Asa, a única alternativa dele foi ele clamar ao Senhor. Então, humanamente falando, não teria chance alguma de enfrentar esse exército. Mas o que é que ele fala? O que é que ele faz? Ele clama a Deus. Ele busca a Deus nessa hora de sofrimento, seu sofrimento, na hora dessa, podemos dizer, na hora da angústia. Ele clama ao Senhor. E o texto está aqui narrado, segundo o cronista, com as seguintes palavras: e Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar. Veja que ele começa a exaltar a pessoa de Deus. Nada para te ajudar. Que é o poderoso, que é o de nenhuma força. E ele diz mais: ajuda-nos, pois Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Então ele veio confiante. É claro que ele sabia, antes de ir para a batalha, ele como um rei, certamente bem informado pelas pessoas que o assessoravam, ele sabia que o efetivo do inimigo era superior. Então não foi algo ali surpreendente. Não foi algo ali que ele na hora teve essa contagem, não. Essa contagem, previamente, ele já sabia. É tanto que ele diz aqui no texto ele menciona: porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Então ele já sabia que ia enfrentar um osso duro de roer, uma batalha realmente ferrenha. E ele menciona: confiamos no teu nome e viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Então ele mostra que o inimigo era mortal e que Deus era invencível. E o que o Senhor daria, ele pede para o Senhor os ajudar, o Senhor os socorrer, porque ele era a única esperança para o exército de Judá e o exército de Benjamim. Então esse registro é algo relevante quando o rei Asa ele clama ao Senhor, pedindo que o Senhor venha agir em favor de Judá. A resposta do Senhor vem logo no versículo seguinte, porque Deus realmente veio em favor de Judá e deu um grande livramento. É o que o texto diz: e o Senhor feriu os etíopes. Não sabemos de que maneira o Senhor feriu os etíopes, se mandou um anjo, se mandou vários anjos, o que foi que o Senhor fez ali, se mandou um terremoto, nós não sabemos, o texto não diz, mas o texto diz: e feriu o Senhor os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. Então o Senhor feriu, eu creio, uma grande parte desse exército, mas aí ele se põe em fuga, ele se vê encurralado por esta ferida que o Senhor fez nele, por esta vitória que o Senhor estava dando a Judá, e não teve outra alternativa a zerar, senão ele correr, se refugiar em um lugar. É o que o texto vai nos mostrar aqui.
Então quando eles fogem, o que é que faz o exército de Asa? Então vão atrás, aí, aquilo que eu disse, aproveitamento do êxito. Deus começou a ganhar a batalha para eles, começou a desbaratar o exército, derrotar os exércitos, matar os inimigos, e eles agora, o que é que eles têm que fazer? É correr, sair atrás daqueles que escaparam dessa mortandade. É o que o texto diz, e Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar. Os perseguiram até Gerar. O texto nos mostra Gerar, ele já ficava ali também um pouco a sudoeste de Maressa. Maressa como referência, né? Jerusalém, 40 quilômetros aproximadamente a sudoeste ficava Maressa, e um pouco mais, quase na mesma distância, ficava Gerar. Vamos em frente. O texto, voltando ao texto, e Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tanto dos etíopes que não havia neles vigor algum. Ou seja, ficaram totalmente exauridos, cansados, sem força para batalhar. Estavam cansados. Realmente foi uma marcha forçada, uma carreira desenfreada do exército etíope. Em ver os seus combatentes morrendo, eles fogem. E imagina um soldado correr 40 quilômetros, ou mais do que 40 quilômetros, nessa fuga desenfreada para escapar desta batalha. Então eles ficaram realmente cansados, é o que o texto aqui nos mostra. Já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Então o exército de Judá aproveita-se desta fuga, vai atrás dos inimigos, dos etíopes, desfere também ali, digamos, o último golpe, digamos que a infantaria agiu nessa situação, e ali, como resultado, eles levam para Jerusalém um grande despojo. Então, praticamente muita coisa ficou ali ao dispor do exército de Judá, digamos, a recompensa para os seus soldados, podemos imaginar assim, grande despojo. O versículo 14 diz, e feriram todas as cidades dos arredores de Gerar. Por quê? Porque Gerar praticamente foi uma base de combate, nós digamos hoje na linguagem militar, foi uma base de combate, ou a parte logística do rei Zerá estava praticamente montada nessa cidade. Você sabe que para um exército se deslocar para combater, ele tem que ter a parte logística, a questão logística. Como é que o soldado vai se alimentar? Como é que o soldado vai beber água? Então tem que ter vida e suprimento para eles. Tem que ter local onde a comida era feita e levada para o campo de batalha. Então esta base de combate, praticamente o rei etíope, que já tinha conquistado Gerar, apesar do texto não citar isso aqui, mas ele montou a sua base militar em Gerar. O que é que faz o exército de Asa? Na fuga, eles massacram muitos destes combatentes do exército da Etiópia, e eles chegam até os arredores de Gerar. O texto diz, e feriram todas as cidades nos arredores de Gerar. Então não só Gerar, como outras cidades serviam também de locais para guardar víveres, suprimentos, locais onde os exércitos poderiam, na hora do descanso, os soldados, lembre-se que é 1 milhão efetivo aqui, 1.300.000, fechando aqui os números. Então tinha que ter um local para eles descansarem, dormirem, soldados pernoitarem. E o texto diz, porque o terror do Senhor estava sobre eles. O terror do Senhor estava sobre eles. E saquearam todas as cidades. Então não só Gerar, mas também as cidades ali adjacentes, estavam próximas ali, foram também saqueadas. Os despojos foram muitos, porque havia nelas muita presa. Então muitas coisas eles obtiveram ali como despojo de guerra. E era um direito do inimigo que vencesse a batalha levar para si os despojos de guerra. O versículo 15 então finaliza o nosso comentário aqui, quando diz, também feriram as malhadas do gado e levaram ovelhas em abundância e camelos e voltaram para Jerusalém. Os melhores comentaristas dizem que, na verdade, essas malhadas de gado, quem foram feridos foram os donos. Havia muitas tribos naquela época, no deserto, nessa região. Por quê? Porque, segundo eles, os melhores comentaristas, Judá não iria matar o gado, mas ele levar sobre si como despojo, principalmente camelos e outros animais. Aqui fala do camelo, a vantagem do camelo é que você poderia levar ele no deserto e ele ficava muito tempo sem tomar água. Então a vantagem, qualquer exército, em derrotar o inimigo, levar seus camelos. Na questão de suprimento de água, ele não teria um problema, porque o camelo passa vários dias sem tomar água. E ali, com esse saque, eles também levam ovelhas em abundância e voltam para Jerusalém, a cidade-estado, podemos dizer, a capital do reino de Asa. Então o que fica aqui?
é que se diante de uma dificuldade que você esteja enfrentando, confie sempre no Senhor. Não existe batalha que o Senhor não possa vencer por você. Confie no Senhor. Veja que o efetivo de Asa não dava para combater. Ele reconhece isso. Ele clama ao Senhor. Foi a sua alternativa. Foi o seu, digamos, o seu último cartucho. Foi ele clamar ao Senhor. Então, diante das dificuldades que você está enfrentando, as batalhas, se você se sente realmente encurralado, cercado pelo inimigo, você ainda tem a chance, a opção, a única opção é clamar pelo Senhor para que o Senhor lhe dê este privilégio da vitória, tá certo? Aqui na Bíblia, com aplicação pessoal, ele diz: o segredo da vitória é, em primeiro lugar, admitir a futilidade do esforço humano. Foi o que praticamente o rei Asa ele fez. Viu que era impossível ele enfrentar a peito aberto um exército numeroso superior. Sem ajuda e, em segundo lugar, confiar que Deus salvará. Então, resumindo, o segredo da vitória é, em primeiro lugar, admitir a futilidade do esforço humano, sem ajuda e, em segundo lugar, confiar que Deus salvará. Admita isso e creia que Deus vai lhe salvar. Tá certo? Então, não faça tudo só. Conte com o Senhor e Ele vai lhe dar vitória em todas as áreas, em todos os sentidos. Confie no Senhor e isto vale a pena, com certeza. Que Deus lhe abençoe.